Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Estamos em mais um A Palavra é 10. E neste dia quero falar sobre imunidade espiritual. Baseado no texto de Jeremias capítulo 33, verso 6, que diz: Eis que lhe trarei a ela, melhor dizendo, saúde, que é a nação de Israel, saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Há uma proposta dos céus para nós de termos saúde espiritual. E para termos saúde é preciso estarmos imunizados espiritualmente, estarmos vitaminados, fortalecidos, reabastecidos com todos os nutrientes espirituais que precisamos. Por isso, a Bíblia fala de leite para o momento da primeira fase espiritual que nós vivemos, que é do novo nascimento, até uma fase da vida da gente que a gente precisa crescer. A Bíblia fala do leite destinado aos recém-nascidos, que é uma palavra que vem fortalecer o novo na fé. Baseado em 1 Pedro 2, de 1 a 3, Pedro fala que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, que nos fortalece para a salvação. E aí é necessário, como um leite materno é para um bebê. O novo nascido precisa se fortalecer, mas ele vai adquirindo outros hábitos alimentares para que ele seja estimulado a comer melhor e fazer o seu desenvolvimento acontecer, não é? Para fortalecer seus músculos, fortalecer seus ossos. E para isso a gente sai do estágio do aleitamento materno espiritual para uma fase de uma alimentação que é sólida. E Paulo, ele dizendo aos Coríntios, ele falou que ele não podia escrever para eles como espirituais, porque eles eram carnais, como crianças, e criança não aguenta o alimento sólido. Aí ele diz: leite vos dei a beber, porque não suportaria o alimento sólido. Então o alimento sólido é para quem pode comer, mastigar bem e tirar todos os nutrientes dele. A gente não pode ser criança espiritual a vida toda, a gente está crescendo. Então, olha, o texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Paulo fala isso, da gente comer uma comida mais sólida, uma comida que vai nos nutrir muito mais. A gente sai da fase do leite para comer essa comida, um estudo bíblico mais pesado, é aquela fase em que nós precisamos exercitar nossa mente e obedecer a palavra, que o escritor aos Hebreus diz que aquele que tem a mente exercitada na palavra, ele está comendo um alimento realmente sólido, e ele pode discernir o bem e o mal com facilidade. Ele acerta muito mais na vida, porque ele procura conhecimento da palavra para direcionar os seus passos em cada ação que ele fizer na vida. Então, que você tenha crescido e não esteja mais no leite. E para podermos continuar com saúde, nós precisamos ter a nossa alma também fortalecida. O corpo responde muito aos anseios da alma, àquilo que nós temos guardado na nossa mente, que pode até ser somatizado. A palavra somatizado vem da palavra soma, que é corpo. É quando o corpo adoece por causa da alma. Por isso, ter um emocional equilibrado, sadio, vai ajudar a gente também espiritualmente se manter de pé. Então vamos aprender a nos controlar, pedir o domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, da composição daquelas novas atitudes que é o fruto do Espírito. E a gente precisa ter um espírito brando, ter controle na nossa emocional, a nossa mente descansar. E como é bom a gente poder descansar. Isso exercita a nossa fé. A fé que descansa é aquela fé que
que faz você sempre acreditar que Deus está cuidando de você, tá? Pedro, ele era um homem muito volátil, ele era muito volúvel na sua fé, ele vivia como uma gangorra espiritual nos seus primeiros anos com Jesus. Mas quando ele se fortaleceu na fé, porque Jesus disse que oraria por ele para que a fé dele se fortalecesse, ele passou a ser um homem confiante em Deus. E quando ele foi preso, ele estava ali naquela prisão lá em Jerusalém, guardado por 16 soldados, 4 escoltas de soldados, e ele foi ameaçado de morte para o outro dia. No outro dia, Herodes decretou que iria matá-lo, mas ele foi dormir tranquilo, porque ele sabia que Deus estava no controle. Estava tendo oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, e Pedro lá dormindo. O anjo foi acordá-lo, ele tirou ele da prisão e ele vai na casa de Maria anunciar que está tudo bem. Ele descansou em fé. Se a gente não dormir bem, se a gente ficar ansioso, a gente não vai crescer espiritualmente, vai adoecer. Deus não quer a gente doente por causa do nosso emocional. E aí a gente precisa ter novos hábitos de higiene que corresponde à nossa santificação. O que são hábitos de higiene? É quando você não perde a sua disciplina de tomar os banhos necessários, escovar os dentes, cortar as unhas, porque o nosso corpo está em contato com o externo todo o tempo e nós podemos contrair doenças se a gente não fizer o asseio correto. Por exemplo, se a gente não lavar as mãos, é algo tão básico, mas uma pessoa não pode ter o costume de comer sem lavar a mão, de sair do banheiro sem lavar as mãos. Isso é contaminador, isso vai trazer problemas para a saúde. Em uma hora ou outra, germes estarão ali no corpo dessa pessoa, causando doenças, por falta de quê? De hábitos de higiene que são tão básicos. O que é na nossa vida hábitos de higiene? Santificação. Quanto menos envolvimento com o pecado, se cada vez que nós estivermos andando em lugares sujos, a gente procurar já o asseio, tomar banho, não deixar aquela sujeira grudar, não deixar aquilo que está no externo entrar dentro de nós, nós iremos adquirir esses bons hábitos, que é hábitos de não se envolver no pecado, de evitar o pecado, de poder ser uma pessoa com vestes limpas, que a Bíblia tanto recomenda em todo o tempo. Estejam alvas as tuas vestes e não falte óleo sobre a sua cabeça. Como é boa a santificação. Ela traz para nós uma sensação de limpeza. E uma pessoa que é limpa é uma pessoa saudável. Uma pessoa que cuida de si, da sua aparência, que cuida dos seus hábitos, que não dorme sem escovar os dentes, por exemplo, né? Que não brinca com sujeira e não faz o asseio correto depois, essa pessoa vai ter mais qualidade de vida. Então, santificação é a nossa qualidade de vida. E por último, a gente precisa também das vacinas, e vacinas espirituais. Não tem como a gente fugir delas. Elas serão as provações. A vacina é um pouquinho do micróbio, é um pouquinho da doença, uma quantidade muito mínima, micro, nano, às vezes. Para quê? Para que o nosso organismo desenvolva anticorpos e combata esses micro-organismos que entraram na gente, esse corpo estranho que entrou dentro de nós. Na vida espiritual, nós precisamos produzir os anticorpos espirituais. E não há outro jeito a não ser com as provações. Deus permite que a gente passe por situações bem desagradáveis, mas isso vai nos ajudar a ser fortes. A gente vai colocar o nosso corpo, que no caso seria o nosso espírito, agindo com os anticorpos espirituais. Chegou a falta de paciência por um problema, Deus vai nos fazer exercitar paciência. Chegou o momento de ansiedade, Deus vai nos dar calma, tranquilidade espiritual para vencer. Chegou o momento que a gente está sendo testado de outras áreas e nós iremos crer em Deus, os nossos anticorpos espirituais irão reagir a essa doença que quer se instalar em nós e nós vamos ficar saudáveis. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você
é forte espiritualmente. Que Deus abençoe sua vida. E não esqueça do meu livro, hein? Tribunais Bíblicos. Adquira o seu. Fala comigo para você adquirir o seu. Um grande abraço, um restante de semana abençoado para você. Fica com Deus. Juntos, de geração em geração, nós confiamos em Deus. Tudo novo.